Estamos de volta. O ano de 2026 marca um momento decisivo para o desenvolvimento de inteligência artificial e robôs humanoides. De acordo com o Gartner, uma empresa de consultoria em tecnologia, os gastos globais com IA devem superar os 2 trilhões de dólares neste ano. Sobre esse assunto, a gente conversa com o especialista em tecnologia, Diogo Cortis. Boa noite, professor. Como você vê a expectativa deste ano para o mundo da inteligência artificial? Primeiramente, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao Jornal da SBT News. Um feliz ano novo. Boa noite para o senhor. Boa noite, Marina. Feliz ano novo para você também. E 2026 promete ser um ano acelerado no desenvolvimento da inteligência artificial, agora tentando materializar aquelas promessas que foram feitas no ano passado, né? Em 2025, que era principalmente uma característica que é o avanço dos agentes de inteligência artificial, que foi uma grande promessa para o ano passado, mas que ainda não mostrou tantos benefícios assim. Então, quando a gente olha para o ano passado para tentar entender esse ano, a gente vê que teve um progresso nesses grandes modelos de inteligência artificial que são conversacionais. E uma grande aposta são esses agentes, que muda um pouco a figura, porque agora são modelos já que não só conversam com a gente, respondem nossas perguntas, mas que também pode agir, fazer coisas por nós. Então essa foi uma promessa de 2025, a gente teve muitos projetos que foram colocados em prática, mas não deram ainda todos os resultados necessários. Então a gente vê que para 2026 essa é uma tendência que vai continuar. E claro, né, a inteligência artificial, como você bem colocou, é a grande aposta do momento, não só das empresas, mas também dos governos. E aí a gente vai ver uma competição ficando ainda mais acirrada também entre Estados Unidos e China. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não pode só olhar apenas para esses grandes modelos, esses chatbots que conversam, até mesmo os agentes, mas é toda uma cadeia de tecnologia que fica orbitando ao redor para fazer essas coisas funcionarem. Por exemplo, a gente vai discutir bastante sobre data centers, semicondutores, né, que são esses chips que treinam a inteligência artificial e também a geração de energia. Então a gente vai ver esse acirramento dessa disputa entre Estados Unidos e China, mas aqui no Brasil a gente também vai ter um debate muito importante, porque a gente tem duas pautas para debater muito aqui no nosso cenário local, que é o marco regulatório da inteligência artificial, que foi aprovado no Senado e agora já está em discussão na Câmara, né? Então, há uma expectativa de que o relatório final saia agora no começo do ano e também sobre o projeto do governo federal para a atração de data centers. Então, toda essa discussão de inteligência artificial, ela envolve diferentes áreas da tecnologia. Professor, eu ia te perguntar justamente sobre a regulamentação e já vou puxar o gancho, já que o senhor fez uma introdução. A gente viu, como o senhor mesmo citou, ao longo do ano passado, uma proposta de regulamentação do setor ser aprovada no Senado Federal, proposta que segue em discussão na Câmara dos Deputados como prioridade entre parlamentares, né? Quando a gente conversa ali com deputados, eles estão de fato engajados e preocupados com a regulamentação desse setor, porque é um setor muito amplo, que está presente já na vida de todas as pessoas e que pode influenciar, inclusive, no processo eleitoral agora em 2026 e que já influenciou anteriormente em outros processos, mas agora cada vez mais a gente vê a necessidade de se haver um cuidado em relação ao uso dessa nova tecnologia que está sendo amplamente utilizada em todo o mundo. Professor, qual a importância dessa regulamentação para o setor? Ela pode ajudar a alavancar ainda mais essas tecnologias ou pode ser um fator limitador? Como é que o setor vê isso? Quando a gente fala de regular uma área, geralmente a gente traz uma ideia de que vai trazer muitas travas para o desenvolvimento tecnológico. Isso é uma verdade apenas se for uma regulação mal feita. Porque, em via de regra, uma regulação ela vai trazer regras para o jogo. E uma vez que você tem regras bem estabelecidas e que sejam apropriadas, ela vai inclusive trazer segurança jurídica. Que, por exemplo, startups do Brasil possam desenvolver os seus modelos, possam colocar isso no mercado. E, ao mesmo tempo, não deixe que uma área tão importante que comece a impactar tantos aspectos da nossa vida, né, desde
como a gente busca uma informação, até mesmo pode influenciar o voto, seja totalmente desregulada. Então, é importante que a gente tenha esse marco regulatório. Dentro desse desenho geral do marco regulatório do Brasil, ao meu ver, ele tem uma estrutura adequada. Existem pontos que ele precisa passar por um polimento, né, para justamente o que a gente não quer é que o marco regulatório ele trave a inovação, especialmente para as startups brasileiras. Então, muitas vezes essa é uma questão importante, porque quando a gente discute um marco regulatório, uma regulação de IA, muitas vezes a gente só tem na cabeça pensar nesses grandes modelos que são feitos por grandes empresas de fora do Brasil. Mas se a gente colocar muitas obrigações pensando nessas big techs, a gente pode, inclusive, colocar pedágios muito altos para as empresas brasileiras, startups que não necessariamente são só da área de inteligência artificial, mas que também são de outros setores, como fintechs. Então, a gente precisa encontrar equilíbrios, né? E hoje, assim, um dos temas que traz mais debate e controvérsia, tem grandes disputas dentro desse marco regulatório, é sobre direitos autorais, né? Então, como que o uso desses conteúdos para treinar a inteligência artificial deveria acontecer, a autorização e também a remuneração. Enquanto a gente conversa aqui, hoje mesmo está acontecendo um debate muito grande que é sobre um hit do momento, que é a música da Ofélia, né? Que é um remix aí da obra da Taylor Swift, né? Que foi feito por inteligência artificial. Ninguém sabe exatamente quem criou e como é que ficam os direitos disso. Então eu sei que alguns streamings já estão derrubando a música, então isso vai trazer um grande debate aí para 2026 dentro do Brasil. E claro, também é um ano eleitoral, a gente vai ter muita discussão também sobre o uso da inteligência artificial dentro do processo democrático. Então, desde o uso nas campanhas oficiais, isso vai ser regulado pelo TSE, como ele fez nas últimas eleições, mas também pelos apoiadores que são comuns, que vão poder utilizar isso para criar conteúdos sintéticos, né, que são as deepfakes ou fake news. Então, colocando um político falando algo que ele nunca disse. Então, a gente vai ter um desafio grande aí. É importante a gente colocar que quando a gente fala dos direitos autorais ou do direito de imagem, a gente está falando principalmente daqueles vídeos que muitas vezes circulam nas redes sociais de uma pessoa falando algo que ela não disse na verdade. São vídeos quase que perfeitos e até difícil muitas vezes perceber e distinguir o que é inteligência artificial do que é realidade. Professor, como é que o setor está lidando com essa dificuldade que as pessoas estão tendo nessa identificação? Porque é um tema muito sensível também, né? Marina, essa é um dos maiores desafios que nós temos com esse tipo de tecnologia. Porque não envolve só um caráter técnico, então hoje a comunidade técnica, científica e também a indústria, então as empresas de tecnologia, elas estão tentando criar formas de trazer mais transparência para esse processo. Então, basicamente assim, quando eu crio uma imagem ou um vídeo com inteligência artificial, o que a gente gostaria que acontecesse é que uma vez que você comece a veicular esse tipo de conteúdo, seja numa rede social, seja num serviço de mensagem, como no WhatsApp, isso viesse com uma marcação, falando, ó, isso daqui foi modificado ou foi feito por inteligência artificial. Então, esse é o objetivo. Mas para chegar nesse objetivo, tem um desafio técnico, que é como você faz essa marcação desses conteúdos. E a maior dificuldade é que isso tem que ser interoperável, ou seja, toda a indústria tem que usar o mesmo protocolo ou a mesma tecnologia para fazer isso, porque não adianta nada eu criar, por exemplo, uma imagem numa inteligência artificial que tem essa tecnologia, né, que faz ali uma marcação que basicamente assim, a gente chama de uma marca d'água, mas ela não é uma marca d'água visível, ela só muda alguns pixels da imagem que para o olho humano a gente não percebe, mas que outras inteligências artificiais, outros algoritmos conseguem identificar, ó, isso daqui foi feito por IA. E aí você colocaria um marcador. Mas o grande desafio é fazer toda a indústria falar essa mesma língua e utilizar essa mesma tecnologia, porque não adianta nada, né? Eu criar uma imagem com uma inteligência artificial,
pegar essa imagem que foi feita, né, por uma IA de uma empresa e colocar numa rede social de uma outra empresa. Se ela não tiver a mesma tecnologia, ela não vai conseguir identificar isso facilmente. Então, a gente tem um desafio técnico, existe até um consórcio trabalhando no desenvolvimento disso, mas não é uma solução que a gente vê que vai ficar pronta para 2026, né? Então, a gente vai precisar amadurecer isso, então a gente entra num outro aspecto, que é de um letramento digital, né? E aí entra numa parte mais de educação e cultural também, né? De a gente comunicar para as pessoas que hoje o ver para crer morreu, Marina, e esse é o maior desafio que a gente tem. Então, aquilo que a gente está vendo em tela, a gente já não vai conseguir, a tecnologia está avançando cada vez mais rápido, discernir totalmente que aquilo foi feito por IA ou não, pelo menos num primeiro olhar. Então, aí eu acho que fica, de novo, a importância do jornalismo para nos ajudar a apurar os fatos e trazer o que é fato, o que é fake, o que foi fabricado e o que não foi fabricado. E esse é um dos nossos maiores desafios, professor. Agora, eu queria falar de um outro ponto que também chama muita atenção quando a gente fala de inteligência artificial, de tecnologia, que são os robôs humanoides, que chamam muita atenção por aí. Eu confesso que eu já vi aí pelas redes sociais alguns vídeos de robôs ali do tamanho de uma criança, andando pelo shopping, chamando a atenção, né, de pessoas que passam pela rua. Como é que está esse mercado? De fato, avançou muito essa tecnologia, a tecnologia dos robôs humanoide, ela apresentou avanços significativos. A gente pode dizer que daqui para frente a gente vai ver cada vez mais esse tipo de objeto por aí? Avançou bastante nos últimos anos e essa, de fato, é uma perspectiva aí para os próximos 5 anos de um avanço muito rápido, de uma forma ainda orientado mais para o uso comercial e industrial, não ainda chegando para o consumidor final. Isso pode até chegar para o consumidor final, mas ainda com custo altíssimo, né? Um valor elevado. Mas é uma parte de um aprendizado, né? Recentemente, no ano passado, né, 2025, a gente viu o lançamento de um robô que já era para uso doméstico, né? Mas aí depois do lançamento a gente teve as informações de que ele viralizou muito nas redes sociais. Depois a gente teve as informações de que ele inicialmente era operado por pessoas, né? Então, remotamente. Então, mas imagina ter um robô na sua casa que vai ajudar você a colocar os pratos na máquina de lavar, mas ele é operado por uma pessoa, por um estranho que está observando sua casa. Então, tem coisas aí esquisitas também acontecendo. Então, é importante a gente separar o que é o hype e o que é real. Então, sim, a área está avançando muito. A gente vai ver muitos desses robôs humanoides começando a invadir o mercado, principalmente numa perspectiva comercial e industrial. E aí, de novo, eu volto para essa questão de pensar essa geopolítica da tecnologia, porque aí a China ela está avançando muito rápido, muito mais rápido que os Estados Unidos nessa área. Então, ela tem um poder industrial na área de robótica que é uma coisa que chama muita atenção na quantidade de patentes e no seu processo de produção. Então, essa é uma vantagem competitiva que a China tem, que pode levar, inclusive, ela a liderar toda essa parte de inteligência artificial por meio da robótica. E ela já vem implementando muita coisa em todos os segmentos da sua indústria. Então, é uma tendência que a gente vai ver agora começando a invadir outras áreas do mercado e também em outros países. É uma discussão muito longa e que impacta a vida de todos nós, professor. Por isso, eu agradeço muito a sua ajuda para a gente entender como é que funciona esse mercado, os desafios, as necessidades, principalmente essa necessidade que a gente destaca do cuidado que é preciso ter em relação ao uso da inteligência artificial. Muito obrigada mais uma vez, professor, pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. Seja sempre muito bem-vindo e um feliz 2016. Feliz 2026, Marina. Boa noite. 2026, eu falei 2016, imagina, gente.